Português, aula 23 de agosto de 2021. Conteúdo: composição de poemas concretos. Leitura do poema, página 19. Atividade páginas 20 e 21. E atividade interativa pelo link. Então, vamos ao estudo da atividade. Na página 19, composição de poemas concretos, nós vamos ler o poema Ideal, de Luiz Fernando Veríssimo, para responder as questões. Poema ideal. Poema ideal é o que, de cima para baixo e de baixo para cima, quer dizer o mesmo, como este que quer dizer o mesmo, de baixo para cima, de cima para baixo, e que é o ideal poema. Agora, continue acompanhando a leitura aí no seu livro e vamos ler esse poema começando do final. Poema ideal é o que, de cima para baixo e de baixo para cima, quer dizer o mesmo, como este que quer dizer o mesmo, de baixo para cima, de cima para baixo, e que é o ideal poema. Vejam que eu não repeti o poema de cima para baixo, eu apenas li de baixo para cima. Então, esse poema pode ser lido tanto de cima para baixo, como é o comum, como eu posso estar lendo de baixo para cima, que não vai alterar a sua leitura, o seu sentido. Vamos ao estudo das questões. Existe mais de uma forma de ler o poema? Como foi que eu li esse poema? Eu li de cima para baixo e de baixo para cima. Então, existe apenas uma forma, né? Por que você acha que o poeta deu essa forma ao poema? Por que ele quis escrever dessas duas formas? Será que foi para mostrar que o poema pode ser lido de várias formas? Será que foi para facilitar a leitura? Será que foi para dificultar a leitura? O que é que você acha? Né? Agora vamos ler um outro poema. Ovo novelo. Ovo novelo, novo no velho, o filho em folhos, no jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito, dentro do centro. Perceba que dentro desse poema existem algumas palavras, algumas letras em comum, né? Por exemplo, V, o L, o F, o J, o N, dentro, centro. Então, essa é a pergunta. O que você notou nesse poema, né? Que existem algumas palavras, algumas letras em comum. Nessa próxima atividade, você vai precisar de lápis de cor vermelho e azul. O vermelho você vai pintar as vogais repetidas em cada uma dessas linhas, que são chamadas de versos. E vai pintar de azul cada uma das consoantes que se repetem em cada um dos versos. Depois você vai responder: o que foi mais difícil de identificar, de encontrar, as vogais ou as consoantes? Qual é a sua opinião sobre isso, né? Diga o porquê. E por último, nós vamos aqui no retomando, né? Aprendemos um pouco mais sobre poemas. Relembre as atividades realizadas durante a aula e responda. O que você aprendeu hoje sobre poema, né? O que nós aprendemos? Que os poemas podem ser lidos de diversas formas.